Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a falar de Atos capítulo 22. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 22, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Até aqui, até o versículo 5, só hoje. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és santo, Tu és o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não existe nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és bom em todo o tempo, o Senhor é longânimo, paciente, amoroso. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor é o nosso Deus de amor, o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos comprou. O Senhor é aquele que enviou o Seu Filho para pagar o preço que nós deveríamos pagar, mas não poderíamos pagar. O Senhor é perfeito. Eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, te agradeço pela Tua graça que está sobre as nossas vidas, te agradeço pela proteção, te agradeço pelo Teu cuidado, te agradeço pelo Teu amor, te agradeço pelo alimento que temos à mesa, te agradeço por mais uma chance que nós temos aqui de começar esse dia e de usar o nosso dia para glorificar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Pai, são muitos. Perdoa-nos porque nós, muitas vezes, nem consideramos algumas coisas como pecado, mas o Senhor considera. Então eu peço, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a viver uma vida que glorifica o Teu nome. Ensina-nos nas dificuldades do dia a compreender o que o Senhor quer que nós façamos, o que Jesus faria em nosso lugar. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida que glorifica o Teu nome. Ajuda-nos hoje, abençoa-nos hoje, guarda-nos hoje, livra-nos de todo o mal, Senhor. Dá-nos a provisão necessária para hoje, Senhor. Traz cura para aqueles que precisam de cura. Traz uma provisão financeira para aqueles que precisam dessa provisão financeira. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, aqui Paulo começa a conversar com o povo que tinha espancado ele, né? Lembra? Capítulo anterior, ele tinha sido espancado, acusado injustamente, ali acusado falsamente, é espancado pelo povo, vem a guarda romana, tira ele dali, ele pede para falar algumas palavras para o povo e a gente chega aqui então nesse ponto onde Paulo começa falando, irmãos e pais, ouçam agora minha defesa, mas ele fala em aramaico. Quando ele fala em aramaico, o povo se cala porque viu que ele era uma pessoa instruída. Bom, e daí ele começa falando. Fala, olha, sou judeu de Tarso da Cilícia, mas eu fui criado aqui em Jerusalém. Aliás, eu fui instruído por Gamaliel. E sou zeloso, fui zeloso a vida toda. Inclusive, persegui e prendi alguns destes que estão no caminho. O caminho era, né, as pessoas que seguiam a Cristo. Esse era o tal do caminho que ele coloca ali na NVI, né? Que está aqui na NVI, perdão. Então esse era o caminho, né? Pessoas que seguiam a Cristo. E daí isso é muito importante a gente refletir, né, galera? Paulo, eu vou ler aqui na íntegra, né, o que ele fala. Ele fala assim, ó, persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Ou seja, alguns morreram, como foi o caso de Estevão, né? Estevão foi um dos que morreu, aqui em Atos ainda a gente leu isso. Alguns morreram, outros ele perseguiu e prendeu, sejam homens, fossem mulheres. Ele saiu prendendo muitos dos que eram cristãos,
Por isso, inclusive, a primeira dispersão ali, né, dos cristãos, e muitos vão para outras cidades, justamente porque Paulo estava perseguindo essas pessoas. E daí ele fala que ele teve, inclusive, ele recebeu cartas do sumo sacerdote para ele ir para Damasco, para prender essas pessoas lá em Damasco e trazer para Jerusalém, porque eles já tinham se espalhado, né? Alguns tinham ido para Damasco, então ele recebeu cartas para ir até lá prender essas pessoas e trazer de volta para Jerusalém. Quando eu olho para essa história de Paulo, galera, eu vejo que não importa quem a gente foi no passado, né? Se Paulo se converteu sendo uma pessoa que viu Estevão ser assassinado e concordou com o assassinato de Estevão, porque aquilo foi um assassinato, apedrejaram Estevão até a morte. Uma pessoa que concordou com o assassinato de um cristão, uma pessoa que perseguia os cristãos, que prendia os cristãos. Se essa pessoa se converteu e foi usada por Deus como foi usado, né? Quem é que não pode se converter? Qual é a pessoa que é difícil demais de se converter? Eu acho que isso tem que acender na gente uma esperança e uma fé sobre pessoas que são próximas de nós que ainda não se converteram. Todos nós temos, galera. Talvez não sejam da sua casa aí, mas sejam de um núcleo familiar um pouco mais próximo ou um pouco mais distante, ou amigos um pouco mais próximos. Pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que ainda não vivem com Jesus. E o que esse texto acende de esperança no meu coração é saber que nenhuma dessas pessoas é difícil demais para Deus. Nada é impossível para Deus, a gente sabe disso, né? Mas às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, essa aí dificilmente vai se converter, cara. Mas Paulo foi alcançado. Se Paulo foi alcançado, o que é difícil? Quem é difícil demais para Deus? Ninguém, galera. E de novo, então isso deve acender uma chama de esperança no nosso coração, para que nós possamos orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, pedir que o Espírito Santo as visite, pedir que Deus olhe para elas, que elas se convertam e, claro, dar um bom testemunho, falar de Deus para essas pessoas, mas tendo essa esperança renovada. Então, se você deixou de orar por uma pessoa que ainda não se converteu, porque o tempo passou, porque tanta coisa aconteceu, talvez seja a hora de voltar a orar por essa pessoa. Ou se você não tem orado por uma pessoa que precisa se converter, que ainda não se converteu, talvez seja a hora de começar a orar por essa pessoa. Talvez seja a hora de reacender a esperança aí de que é possível. Porque se Paulo, que matou cristãos, que perseguiu homens e mulheres, que prendeu homens e mulheres simplesmente porque eles eram cristãos, e ele se tornou um cristão, eu creio que qualquer pessoa pode ser alcançada. A mensagem de hoje é essa, galera, uma mensagem mais simples, né? Então a mensagem de hoje é essa, mas eu espero que o Espírito Santo fale no seu coração, reacendendo essa esperança aí dessa pessoa que talvez ainda não tenha se convertido. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.